Bom, gente, boa tarde para todos. Hoje a gente vai começar uma parte nova da nossa disciplina e a parte final já. Está na hora, né? Nessa parte, né, essa disciplina de mecânica dos materiais, vocês sabem que quem faz são os alunos que acabam usando menos mecânica. Mas, né, aí tem toda uma discussão de por que a gente faz e tudo mais. Né, por que vocês fazem, né, engenharia de produção, engenharia de alimentos, engenharia ambiental, que foge um pouco, né, da aplicação, mas isso são próprias exigências aí do MEC, né, em função aí dessas diretrizes que a gente tem, e que precisa ser passado para todo engenheiro, né, então isso daí é uma coisa maior. O que eu entendo como o porquê da necessidade de vocês, né, terem esse tipo de conteúdo. Primeiro que aqui a gente, na universidade, às vezes a gente tem um pensamento que estou aprendendo coisas visando aprender tal conteúdo. E às vezes a questão não é nem sobre o conteúdo em si, né? Até mesmo cálculo. Cálculo a gente usa, né, e vai usar bastante depois, vocês têm que saber derivar, integrar. Mas quando vocês aprendem cálculo, repara que a cabeça de vocês muda, né? De o que era uma matemática no ensino médio e o que é a matemática, né? O que é aqui na engenharia e na faculdade. Então, no meu entendimento e o que eu vejo que é benéfico e o porquê que eu acho que justifica essa disciplina é para vocês entenderem, né, o pensamento que, que, que exige, né, e que a gente desenvolve na resolução desses problemas ligados aí à parte de estruturas, à parte de mecânica, de resistência, né, essas coisas assim. Porque, de qualquer forma, né, independente aí, com pequenas variações, mas aqui todo mundo está se formando engenheiro para projetar alguma coisa, né, para desenvolver, criar alguma solução nova, dentro da sua respectiva área, que são das mais diversas, né? Mas esse fato da gente ser engenheiro é também no fato da gente projetar e desenvolver coisas, né? E isso envolve uma forma de pensamento. Então aqui, né, é até para vocês proporem soluções dentro das suas áreas e que vão envolver outros profissionais na hora de projetar algum equipamento ou um edifício, né, que vai comportar ou uma solução ali que vai resolver o problema de vocês. Então é importante a gente saber um pouquinho de cada coisa, né? Eu, como engenheiro civil, também tenho que entender mais ou menos, né, a parte de gestão, uma parte mais administrativa, né, de coordenar, de produção, ou a parte ambiental. Então, assim, tudo está ligado, né? E cada vez mais vocês vão ver que vocês vão ser cobrados por essa ligação das coisas. Não está tanto mais separadinho como antes. Dito tudo isso, né, para dar uma introdução, essa disciplina dada para vocês, né, diferente da civil e da mecânica, como uma junção de duas disciplinas. Duas não, até três disciplinas. Que é a parte de mecânica geral, que foi o que a gente viu até agora, e que acaba sendo um período, né, para o pessoal da civil e da mecânica. Então, tudo que vocês viram eu passo para eles e mais outras coisas, né? E aqui a gente também vai entrar na parte de resistência dos materiais, né? Que é, aí tem resistência a 1 e resistência a 2, que é você entender realmente, né, o comportamento das coisas de fato, né? Então, trabalhar com os corpos que vão estar sob o efeito de ações e que se deformam e o que acontece ali com eles. Então, assim, a gente vai estar fazendo aqui, né, a parte de mecânica acaba sendo toda a bagagem que vocês precisam para poder entrar nessa parte de resistência. No fundo, né, não que nada daquilo importa, lógico que importa, aquilo lá foi toda a nossa base e a gente conheceu bastante coisa em função daquilo. Mas é para aplicar nessa parte de resistência dos materiais, né, e mecânica dos sólidos, tem lugar que chama também, mas é basicamente a mesma coisa, tá bom? Então hoje a gente vai entrar nessa parte de resistência dos materiais. Obviamente, né, aqui a gente tem um terço, talvez um pouquinho até menos, um terço do período para falar alguma coisa que é dito em um ano para mais, né?
podendo ser expandido aí muito. Mas aqui a gente vai dar algumas noções básicas, né, e os primeiros conceitos que são os mais importantes para vocês entenderem aí o funcionamento desses elementos que a gente está calculando, que a gente está falando bastante, né, dessas vigas, dessas forças, entender o que acontece com eles e como que realmente a gente analisa esses casos, tá? Então, só para citar o que está escrito aqui, a resistência dos materiais é o ramo da mecânica que estuda as relações entre cargas externas aplicadas e a intensidade das forças internas e deformações em um corpo deformável. Então, se vocês olharem, né, fala assim, algumas coisas aí a gente já viu, né? A gente já falou de carga externa, a gente já falou também de intensidade das forças internas, mas aqui a gente vai, né, aprofundar um pouquinho nisso. E deformações. Deformações a gente ainda não falou, né? Então, tanto é que lá no início, no 1.2 da matéria, logo um pouquinho depois do começo, a gente começou a falar de corpo rígido, né? Equilíbrio de corpo rígido, e que era exatamente um corpo que não se deformava. Agora a gente vai tratar com ele na deformação. E para que a gente vai utilizar, né, esses conceitos de resistência dos materiais? É para responder aquela pergunta que que eu venho falando, né, desde o começo. Será que este meu problema, né, essa minha barra, com este carregamento, com esta seção feito deste material, vai resistir aos esforços que eu estou apresentando, né, que ela vai estar sujeita aí na vida dela? Então, esses conceitos vão vir para a gente responder essa pergunta, tá bom? Então, que a gente vem encaminhando nela e vai aí terminar nessa nova parte. Então, a gente fala aqui também, né, que não é só para determinar se resiste a carga ou não. É para a gente determinar a capacidade portante desse nosso probleminha, né? E aí a gente já vai falar o que é capacidade portante. Então, deixa eu só complementar aqui, ó. Então, para quê? Determinar se uma estrutura ou mecanismo, tá? A gente fala estrutura mais para a parte da engenharia civil, o mecanismo acaba sendo uma parte mais mecânica, né? Ou elemento suporta as ações aplicadas. Então a letra ficou péssima, mas determinar se uma estrutura ou mecanismo ou elemento suporta as ações aplicadas, no caso. E como que a gente vai trabalhar daqui para frente com isso? Lembra que a gente começou a fazer, tinha as nossas barrinhas, tinha os seus apoios, calculamos as reações de apoio. Depois a gente calculou os esforços internos, né, que eram aquelas forças que estavam ali aplicadas no centro de gravidade da seção, que era uma força normal, uma cortante e o momento, né, que era mais ou menos um resumo do que estava acontecendo naquela seção, né, que representava mais ou menos o que estava acontecendo na interação das partículas ali, né, como o material estava naquele ponto. E aqui, né, é a intenção, e ao longo da disciplina de resistência, a gente analisa o que acontece em uma barra que só tem força normal. O que acontece de fato, né, ali, como que se distribuem as coisas naquele ponto. O que acontece com a cortante e o que acontece com o momento. Então a gente vai trabalhar aqui dessa forma. A gente vai olhar para esses esforços separados, principalmente a normal e o momento. A cortante a gente vai... aqui a gente não vai aprofundar muito com vocês, né? A gente vai citar, mas não vai ser o foco. Principalmente normal e momento. E para vocês entenderem o que acontece com uma barra quando ela se
tem o efeito só da força normal, como que ficam as tensões, que é o que a gente vai começar a falar hoje, e as deformações, e o que acontece também no momento, tá bom? Então o estudo vai ser realizado aí de forma isolada para cada um desses esforços, começando pelo mais simples aqui, que vai ser a minha força normal, tá bom? E aí eu ainda vou passar mais alguns conceitos hoje. Ficou faltando aqui. E aí, né, o que a gente vai começar trabalhando com essas barras solicitadas axialmente, que o que isso quer dizer? Axial, né, é essa linha aqui do eixo. Opa. Então aí, se vocês imaginarem o eixo que é exatamente aí no centro, né, e que liga o centro de gravidade aí das seções, então essas barras que são solicitadas só com forças que estão na mesma direção do eixo da sua barra. Ou seja, problemas onde eu tenha somente força normal, tá bom? E aí, né, um caso que a gente tem, que a gente pode apresentar, é dessa barrinha. Deixa eu fazer uma coisa antes, pessoal, rapidinho. De uma barra que está engastada na parte de cima, né, como se estivesse pendurada, com uma força aqui de 30 kN aqui embaixo, tá bom? Vertical para baixo. Então, o que a gente sabe, né, o que a gente já viu e o que a gente aprendeu até agora? Bom, a gente sabe que utilizando ali os conceitos de equilíbrio, então, essa minha letra hoje está difícil aqui, pedir. Equilíbrio, que são as somas de força vertical, soma de força horizontal e soma de momento, a gente consegue descobrir quais são os esforços internos lá do nosso barrinho. Então, basicamente, o que a gente fazia era corta ela em algum ponto. Então, aqui pedindo, gente. Então, sei que aqui eu tenho a minha força P igual a 30 kN. E aqui eu tenho a minha força normal. Já vou colocar ali a minha força. E aí, né, com as equações de equilíbrio, eu consigo descobrir que essa minha força normal, ela é igual aos 30 kN. E que se eu fizer isso, né, em vários pontos, ou eu sei talvez que isso vai dar 30 kN em qualquer lugar, eu consigo desenhar o tal do diagrama de força normal, tá bom? Que vai ser, ó, repara que a minha seção que eu fiz está aqui, minha força saindo, então uma normal positiva de 30 kN e constante. Então aqui o meu diagrama de força normal em kilonewtons. Beleza? Então isso daqui é o que a gente sabe até agora. Mas para a gente descobrir qual é a capacidade portante, o que isso quer dizer? O quanto realmente que eu posso aplicar nessa minha estrutura sem romper, ainda faltam algumas informações. Então, o que provavelmente falta? Bom, provavelmente, né, falta o material e alguma informação relativa ao material, porque, né, materiais diferentes podem ter resistências diferentes.
e talvez a área da seção, que são coisas que a gente não tem. Mas vamos dar uma analisada em cima disso. Então, só para a gente definir, tá? A capacidade resistente ou a capacidade portante é a capacidade que essa nossa estrutura tem de suportar as ações, né, para esse determinado tipo de estrutura. Cada tipo de estrutura pode ter carregamentos diferentes, então, às vezes, a sua capacidade portante está relacionada a uma máxima força de tração, ou às vezes no máximo momento. Então, isso vai depender do tipo de estrutura que a gente está analisando. Nesse caso aqui, que nós temos barras solicitadas axialmente, ou seja, barras aqui só com uma força na direção do seu eixo e, consequentemente, o seu esforço interno, que é o que acontece lá dentro da barra, vai ser só força normal. Então, neste caso, né, a capacidade resistente do nosso elemento que a gente está analisando vai se dar por meio de uma força na direção do seu eixo, né, uma força normal à sua seção transversal. Tá? Uma força que está na sua direção do eixo. E aí, o que a gente começou, né, como começou a ser analisado esses problemas e o que se faz até hoje, né? Porque cada dia nós temos uma infinidade de materiais e como que isso é avaliado, né, em laboratório, e como que a gente começou essas considerações. Seguinte, então eu lembro que a gente está querendo responder aquela pergunta de qual é a capacidade resistente do meu elementozinho. No caso, vamos imaginar esse meu pilar invertido, tá? Esse meu pendural. Uma das formas, né, que é feita até hoje para você descobrir qual é a resistência de um material, né, ou de um determinado elemento, seria um ensaio de tração. O ensaio de tração, aqui eu estou colocando umas figuras, eu já vou explicar, do que é feito em laboratório mesmo, para elementos reais, mas a gente faz um ensaio de tração se a gente pegar aqui um barbantinho, né, ou um elástico, segurar nas duas pontas e puxar, 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 puxar até romper. Então, o ensaio de tração, ele vai ajudar a gente a descobrir qual é o comportamento do material e também, né, supondo, partindo do ponto que a gente está aqui agora, que a gente não sabe como é o comportamento desse tipo de elemento, né, o que vai acontecer quando eu tentar puxar, né, e solicitar essa minha barrinha de forma axial, o ensaio é sempre uma maneira da gente descobrir o que acontece e tentar avaliar. Então, nessa parte, gente, provavelmente aí quem já está fazendo alguma iniciação, quem pensa em fazer, tudo que a gente não sabe, a gente vai lá e tenta fazer um ensaio, né, fazer um experimento, de forma que represente de maneira mais próxima do possível, do caso real, né, mais próxima do possível do caso real, com o controle de algumas variáveis, para a gente tentar entendendo o que acontece, né, nesse caso e tentar tirar conclusões. Isso é feito desde lá da Grécia Antiga, né, até atualmente, e é basicamente um dos pilares do método científico, né, que a gente tem. Então, vamos usar, por exemplo, um caso desse, que seria um ensaio de tração, para tentar entender o que acontece com as nossas barrinhas axiais. Para vocês terem uma ideia, né, como que é feito na realidade, o que está sendo ensaiado, né, o que a gente está querendo descobrir, qual é a capacidade resistente, nessa figura da direita aqui, ó, é essa minha barrinha azul aqui. Repara que ela é moldada aqui em um formato diferente, que eu já explico por quê. Mas, assim, independente do formato, às vezes pode ser circular, né, qual que pode ser o formato mesmo, mas ele consiste sempre em um equipamento que vai segurar nas duas pontas, de forma que vai aplicar uma força de tração para ir puxando, 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 né? Lembrando que tração é esse sentido de alongar, então que vai puxando até romper a nossa barrinha. Então é isso que a gente quer entender. Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês, tá? Para vocês verem. É porque o vídeo é meio chato,
porque assim você não vê muita coisa acontecendo. Mas depois eu mostro aqui para vocês. Então, o que vai consistir esse nosso ensaio de tração? Então, essa minha carga, eu vou colocar esse meu elementozinho que eu vou analisar, que vai ter determinadas características, e vou aumentando a carga até a ruptura. Tá? Então, a forma aí, ela vai crescer, a carga vai crescendo de forma gradual até um instante que a gente vai determinar aí como a ruptura. Tá bom? Vou fazer uma versão simplificada, tá, do meu elementozinho que está sendo ensaiado aqui dentro. Então entendam que o que eu estou desenhando é isso daqui, ó, essa parte aqui no meio, tá bom? Ou o elementozinho em azul, e que eu vou estar aplicando essa carga P aqui que eu desenhei, que está em vermelho, de forma gradual, que essa minha barrinha, nessa parte interna, ela tem um comprimento L, e vai ter uma seção transversal. Então, se eu fizer um cortezinho dela aqui, vai ter uma seção transversal qualquer, tá? Não importa aí a forma. Seção transversal, que eu vou chamar de S. Tá bom? E aí, né? Tem essa minha barrinha de um comprimento L, seção transversal S e carga P, né? Essa carga P ela vai crescendo, vai aumentando, vou tracionando cada vez mais o meu elemento, até que chega um ponto em que rompe. Beleza? E aí, quando rompeu, eu atingi a minha carga, que eu vou chamar aqui de P crítica. Que é quando rompe, tá? Que eu vou chamar também aqui de carga de ruptura. Então, o que eu vou fazer com esse ensaio? Imagina aqui, quero entender qual que é a relação entre essa carga de ruptura e essa minha barra. E aí eu resolvi fazer o seguinte. Bom, essa minha barra ela pode ter comprimentos diferentes, tá? Pode ter, sei lá, L, 2L, meio L, 4L, enfim, comprimentos diferentes. Ela pode ter seções transversais diferentes, e vou repetindo o ensaio, faço um monte. Então, S, área 2S, 3S, 4S, meio S, 0,25S. E também, outro parâmetro que eu posso alterar, né, como essa carga é uma coisa que vai sendo aumentada, né, que é o dado mesmo do problema, eu também posso mudar o material. Então, quando eu fiz essas diversas análises, a gente pode chegar em algumas conclusões. Uma delas que a gente já falou e já tem falado isso em algum tempo é o seguinte. Em relação à sua área da seção transversal, é observado, né, nesses ensaios que quanto maior a área da seção transversal, então maior ali o valor do S, maior vai ser o valor do P crítico alcançado, né? Então você vai lá, né, com uma área maior, você vai precisar fazer mais força até chegar naquela carga de ruptura. Eu acho que eu fechei aqui, gente, porque estava até aberto o ensaio. Mas depois eu mostro. Então, quanto maior aí essa área, maior, né, essa carga crítica que é encontrada no final do ensaio. Outra coisa que foi observada, e queria ver o que vocês acham. O que vocês acham que vai acontecer se eu aumentar o L? Aumentar o comprimento dessa minha barra? O que vocês acham que vai acontecer com a carga crítica? Estou escrevendo outra coisa aqui.
Algum palpite? Nem ideia. Sabe por quê? Porque não vai acontecer nada. Em relação à carga crítica, não faz diferença se eu aumento, né? Se eu estou aí com uma barra de 1 metro ou com uma barra de 3 metros. Em relação à carga crítica, tá, pessoal? Mas o que vai acontecer, na verdade? Quando eu estiver aí puxando, esse meu comprimento ele vai acabar aumentando, né? Por quê? Porque eu estou esticando o meu material. Por mais rígido que ele seja, ele ainda vai sofrer uma deformação, né? Então ele vai se deformar um pouquinho. Mas em relação à carga crítica, ele não vai acontecer nada, né? E aí outra coisa que foi observado é que, mesmo você estando com uma barra com o mesmo comprimentozinho L, com a mesma área da seção transversal, se eu fizer essa mesma barrinha, mas de materiais diferentes, eu vou chegar em cargas críticas diferentes, tá bom? Então, essas conclusões que a gente pôde tirar desse ensaio, que é feito, né, que essa força é aplicada gradualmente, deixa eu só colocar aqui, que eu não coloquei, consequentemente, esse comprimento aumenta gradualmente também, e a barra, e aí ao final disso a barra se rompe. Deixa eu só fazer um negócio. Me dão aí 30 segundos, só para eu recuperar o vídeo que eu fechei sem querer. Videozinho bem curto, tá, gente? Deixa eu ver se é isso. Então aqui, ó, só para vocês verem, é uma barrinha com uma seção circular. Repara aqui o lugar onde está preso. E aqui pode não parecer, mas ele está aplicando a carga. Dá para ver um pouquinho aí como está puxando, né? Como a parte de cima vai alongando, tá bom? A partir de um tempo lá ele começa a alongar um pouco mais rápido, tá? Repara que vai ter um trechinho que começa a ficar um pouquinho menor, né? Que ocorre essa estricção, até um ponto que rompe, tá bom? Então é esse um ensaio de tração aí que a gente faria para vários elementos aí seguidos, beleza? Só mais uma vez aqui. Vocês podem colocar isso aqui no YouTube, vai ter 350 mil vídeos. Fábio, qual seria a consequência de puxar pelos dois lados? Porque tu puxando só para cima, né? E se fizesse? Ela Mas ia ser mais rápida? não, dá no mesmo, tá? Porque assim, vamos pensar, o que importa é o que está acontecendo dentro da nossa barrinha ali. Então, se vocês... Esse próprio caso que eu mostrei para vocês, tem a forcinha de 30 kN, como se eu estivesse puxando só embaixo. Só que se você está preso em cima e tem um engaste, né, no caso, lá em cima vai ter uma força para cima também, que também está puxando. Então, o seu próprio vínculo pode não parecer, mas ele também está fazendo força na nossa barra como um todo. Então, por isso que não importa aí onde eu estou puxando, beleza? Telecurso 2000 não precisa, né, gente? Então, só para vocês entenderem aí esse ensaio e daí que a gente tirou essas conclusões. Então, só para eu colocar aqui agora as constatações do ensaio. Aproveitar que estou com o teclado aqui. Constatações do ensaio. Então, a primeira. A carga crítica, né, ou minha carga de ruptura, não... Vou tentar escrever aqui tudo, tá, pessoal?
P crítico não depende do comprimento L. E além de não depender do comprimento L, né, como a gente já tinha conversado, também não depende da forma da seção. Repara que eu falei ali, né, que dependia do S. Mas não se o S era quadrado, se o S era circular, se o S era oval ou qualquer outra coisa. Então, P crítico não depende do comprimento L e nem da forma da seção transversal. Beleza? Então, aí esse é o 1. Vamos aí para o 2. A carga crítica, ela é proporcional à área da seção transversal. E eu falei para vocês, né? Quanto maior a área, maior era a carga crítica. Mas o que a gente pode observar com esses ensaios é que, além delas serem, né, terem essa relação, ela é proporcional, ou seja, diretamente proporcional. Ou seja, se você tiver com o mesmo material e você duplicar a sua carga, duplicar a sua área, você vai ter que aplicar o dobro da carga para chegar na ruptura, né? E assim sucessivamente. Então, P crítico é proporcional à área da seção transversal. Então, vou colocar assim. Quanto maior S, maior o P crítico. Isso, gente, nessa questão aí de proporcionalidade, a gente pode desenvolver dessa forma aqui também. Né, que a minha relação entre a carga crítica e a área da seção dá aí um valor constante. E esse valor e essa relação entre a carga crítica de ruptura e a área da seção é o que eu vou chamar aqui de sigma R, que vai ser a minha tensão de ruptura. Tá bom? Então, com isso aí, eu tenho essa relação, ou seja, né, se eu tivesse uma área 2S, ia chegar numa carga o dobro, mas essa minha relação ali daria a mesma. Beleza? E aí, vou colocar aqui o 3. Essa tensão de ruptura, né, ou a minha própria carga de ruptura, mas aqui eu já vou colocar como a tensão de ruptura, é diferente para cada material utilizado. Tá bom? Então, o que a gente tira aqui, pessoal, é que a relação que vai comandar realmente o comportamento dessa minha barrinha é essa relação entre a força e a área que ela está distribuída, tá? E é aí que a gente começa a falar da tensão. Então, essa tensão de ruptura, né, que é essa relação entre a área e a força e a área, é uma coisa que está acontecendo de forma distribuída em toda a minha seção transversal. Lembra que eu falei para vocês naquela aula de esforços internos que a gente tinha ali uma distribuição das forças ao longo de toda a seção, mas que a gente simplificava por meio de uma forcinha só, né, ou 3 forças atuando lá no centro de gravidade. Então, mas não é isso que acontece, né? Então agora a gente tem que voltar para essa nossa definição, porque a gente tem que analisar o material em si e como que essa força vai atuar no nosso material, tá bom? Mas aqui ó, é importante vocês entenderem que a gente está falando da tensão de ruptura, que é exatamente o valor necessário para romper aquele tipo de material, né? Aquele material específico. Então, essa tensão de ruptura ela é específica para cada material.
Então eu quero que vocês entendam essa tensão de ruptura como um valor que vem do material, né, que precisa ser um dado, basicamente, do nosso problema, para a gente poder verificar. Então a gente tem que ver se realmente ali a gente atinge esse valor para os outros casos que a gente está analisando, tá? Porque aqui a gente está nesse ensaiozinho simplificado, tá? Então essas são algumas das considerações. Com isso, a gente volta aqui para o nosso probleminha, que a gente já tinha descoberto o diagrama, e para a gente verificar se essa minha barra suporta ou não o carregamento, a gente precisa de quais informações aqui ainda? Além do que a gente já tinha e além do que está aí. São duas, tá? Em função de tudo isso que a gente falou. Material e a seção. Então, o material, para a gente descobrir qual que é a tensão de ruptura, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa ruptura, mas o material para a gente descobrir qual que é a tensão de ruptura, e aqui também, deixa eu colocar aqui assim, ó, a área da seção. Beleza? E aí, né, pessoal, dito isso, aí a gente vai entrar só um pouquinho no conceito de tensão. Sei que talvez essas coisas que vocês fazem introdução à ciência dos materiais, né? Então isso daí é bem o começo mesmo. Mas aqui para a gente dar bem nome às coisas, a gente vai começar a falar agora de tensão, que é basicamente o que acontece, né, na realidade, no nosso elemento, e que a gente vai fazer o caminho inverso, né? A gente consegue calcular a força normal, cortante, momento, só que aí a gente vai transformar essas forças que são resultantes dessas forças internas, vai transformar elas em forças distribuídas nessa área. A questão é o seguinte, dependendo de cada esforço que a gente tem, essa nossa tensão, essa força é distribuída de uma maneira diferente. Por isso que a gente vai analisar as forcinhas de forma separada, tá bom? A gente vai começar com a força normal, né, como eu já falei, tá bom? E vamos pegar essa minha barrinha cilíndrica, que a partir do que a gente fez até agora, né, falar que ela tem uma área da seção transversal S, e vamos analisar só o caso que só tem força normal, ou seja, uma força que está aí na direção normal à superfície da minha seção transversal. Então, nesse caso, né, no caso da força normal, a gente tem um caso mais simples, que é relativo, né, à distribuição de maneira uniforme na nossa seção. Então, o que vai acontecer de fato, né, na verdade, lembrando que isso aqui é uma resultante de outras forças, vai ser o seguinte, só copiar aqui. A gente vai ter uma distribuição que é uniforme de forças ao longo de toda a minha seção transversal. E essas forças distribuídas é o que eu vou chamar de tensão, tá? Que vai ser a minha força normal dividida pela área. Então, a tensão, né, o conceito de tensão mesmo, é a força distribuída em área. Aqui a gente vai estar falando de tensão normal. Então, cada uma dessas forcinhas que estão distribuídas em toda a área da minha seção transversal também são normais à seção. Então, pensem o seguinte, pessoal. Pensem que a gente consegue discretizar direitinho essa minha seção. E se eu somar cada uma dessas forcinhas ao longo de toda a minha seção transversal, eu vou chegar na minha resultante N, que é o que a gente tira do diagrama, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Conhecendo qual é a força normal que está atuando, né, que é exatamente o que vem daquelas minhas ações externas, do que eu estou aplicando e tudo mais,
Então, a partir da minha força normal, eu vou calcular qual que é a minha tensão atuante, tá? Então, não confundam com aquela lá atrás, né, com a de ruptura, com a resistente, que aquilo lá é uma característica do material. A gente faz esse ensaio, né, que é basicamente só puxar, mas aquilo lá vai ser a minha tensão resistente. Aqui, a gente vai, em função dessa força normal, encontrar essa tensão atuante, e aí que a gente verifica, será que essa tensão que está atuando na minha barrinha, ela é menor do que o limite? Aí só a partir daí que a gente consegue responder lá a pergunta que a gente está falando, tá bom? Então isso daqui vai ser a minha tensão atuante. Deixa eu colocar aqui. Tensão atuante. E ela é distribuída uniformemente na seção. Tá bom? Então isso só acontece, tá? Para esse caso de eu só ter força normal. Beleza? Então na minha seção só ter essa força normal. Então na realidade é isso que vai acontecer para quase todos os casos, né? Mas a gente vai falar. Pessoal, qualquer dúvida aí, eu estou falando. Se precisarem perguntar, vocês interrompam. Então, ó, tensão, força por unidade de área ou intensidade das forças distribuídas na seção. São aí os dois conceitos, tá bom? E assim, em função da própria definição, vou colocar aqui que eu acho que é melhor. Essa nossa a tensão, a unidade dela vai ser força dividido por área. Ou seja, a gente vai ter alguns exemplos, né, em função do que a gente costuma encontrar aqui. Então, quilonewton por centímetro quadrado, newton por metro quadrado, enfim. Essa vai ser a unidade nossa da tensão. E aqui, pessoal, então, se a gente vai ter esse nosso conceito de tensão igual a força normal dividido pela área, tá? Vou colocar aqui, né? Força normal na seção S. E o S, área da seção. Então, por isso que aqui não vai importar a forma da seção. Porque o que vai definir mesmo, né, é o quanto a gente tem de área para distribuir aquela força, né, e o quanto que ela vai atuar em cada pedacinho do meu material e quanto que ele vai ter que resistir, tá bom? Então, esse aqui vai ser o nosso conceito de tensão. E aí, por que a gente fala daquela convenção de sinal, né, de força normal, de cortante, de momento e tal? Porque ela vai ser importante aqui para o nosso problema também. Lembra que a minha força normal ela pode ser de tração e de compressão. Ela pode ser positiva ou negativa. E isso vai impactar também na nossa tensão do material. A minha tensão ela também pode ser positiva e ela também pode ser negativa. Então, se é uma tensão de tração ou se ela é uma tensão de compressão. Então, se, como a gente já viu, né, normal maior que zero, a minha tensão também vai ser maior que zero, então tração. E, consequentemente, né, se a minha força normal for menor que zero, a minha tensão também é menor que zero e é compressão. E outra coisa que é importante, pessoal, né, aqui eu quis escrever isso aqui mesmo, tá, o que é cada um desses parâmetros, porque o N não é a força externa que está sendo aplicada, nem nada. N é aquela força normal, a interna, né? Lembra que é ela que a gente está transformando em tensão. Então, dependendo do diagrama de esforços, né, dessa distribuição dos esforços, a minha tensão ela pode ser diferente para diversos pontos
da minha barra. E digo mais, mesmo uma barra como essa daqui, ó, vou voltar rapidinho. Uma barra como essa daqui, onde eu tenho uma força normal constante ao longo de todo o seu comprimento, né, igual a 30 kN, eu poderia ter tensões diferentes em partes diferentes se a minha barra tivesse áreas diferentes, né? Então pensem o seguinte, quanto maior a minha área, né, e pelo conceito da tensão, que vai ser a força normal dividido pela área, quanto maior a área, menor a tensão. Tem mais área para distribuir. Quanto menor a área, maior a minha tensão atuante. Então, que eu vou ter aí menos área para distribuir essa minha força normal. Então, assim, o diagrama, a gente não precisa de informação nenhuma em relação ao material e área, mas a tensão a gente precisa, tá? A gente precisa saber qual é a área para saber qual que é a tensão atuante nessa seção. Dito isto, o que mais? Aí, pessoal, de maneira geral, para garantir Então, de maneira geral, para a gente garantir a segurança dessa nossa estrutura, a tensão atuante tem que ser menor ou igual à tensão resistente. Então, aquela que vai vir do nosso diagrama das forças que a gente está aplicando, que vai ser o que vai estar acontecendo de fato na nossa estrutura, tem que ser menor ou igual do que a tensão resistente ou a tensão de ruptura do material. Então, essa daqui é a base de todas as verificações e lógica, né? Assim, faz sentido, né? O que é importante para vocês aqui entenderem? Que a resistência do material ela vai vir em função da tensão, que vai ser o nosso parâmetro que fala exatamente o que está acontecendo a nível do material, a nível da seção mesmo do material. Então, a nível de cada partículazinha do nosso elemento, tá bom? Então, por isso que a gente não consegue avaliar simplesmente em função só da força normal, só da cortante ou só do momento. Então, a gente precisa olhar para as tensões, porque é ali é onde o meu material vai ter que resistir de fato. E aí, com isso, né, aqui na engenharia, e como eu estou falando para vocês que é importante o modo de pensar, né, como que a gente resolve esses problemas, a gente tem dois tipos de problemas gerais, assim. A gente vai ter problemas de verificação e problemas de dimensionamento. Então, os problemas de verificação é mais ou menos o que a gente tem falado até agora de, bom, dada essa minha estrutura, que vai ser feita desse material, com essa seção, com essas ações, isso resiste ou não. Ou seja, vou verificar a segurança da minha estrutura. E os problemas de dimensionamento, que é uma coisa bem modo engenheiro de ser, que é você descobrir, né, em função daquelas ações, qual que é talvez a menor seção que eu possa aplicar, ou o máximo de carga que eu possa aplicar. Então, que a gente vai definir quais são as dimensões do nosso problema, né, da nossa seção, do nossa barra, em função de uma ação pré-determinada. Né? Então, aí para a gente fazer esse cálculo. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho das duas formas aqui para vários exemplos. Outra coisa que eu quero falar em função disso. Obviamente que, vamos pensar o seguinte, quando você... se eu vou projetar um prédio, vocês imaginam que, né, é uma coisa que exige uma certa responsabilidade, que em função do tipo de edifício,
se eu estou projetando uma casinha para uma pessoa, um galpão industrial, ou se eu estiver projetando um edifício que vai funcionar, um hospital, alguma coisa assim, eu tenho níveis de segurança diferentes para cada um desses casos. Além disso, também a gente tem níveis de incerteza, né? Aqui a gente está tudo bonitinho, na forma ideal do projeto, do computador, né? Tudo idealizado. Mas na prática, o material às vezes não é bem aquele, pode ter uma diferença. As próprias ações que eu estou considerando, né? Pode ser que não seja muito esse valor que eu estou pensando, né? E isso é completamente natural. Às vezes é simplesmente um parâmetro que varia muito, imagina. Projetar alguma coisa para resistir à ação do vento. Então, né? Como que eu tenho um parâmetro aí de segurança? Então, de forma bem geral, tá? O que é feito aqui nessa parte, provavelmente em algum ponto de cada uma das suas disciplinas, vocês vão aplicar alguma coisa disso, né? Em alguma área. A gente costuma fazer o seguinte, né? Para não limitar essa nossa condição de segurança para essa situação onde o que está atuando é exatamente igual ou menor, a gente costuma fazer a seguinte forma. As nossas ações, então, que é o quanto aí as forças que a gente vai aplicar, a gente acaba majorando. Vou colocar aqui, majorado. O que é majorado? É aumentar esse valor. Então, por exemplo, tem vários métodos para se fazer isso, tá? A gente não vai entrar nisso, mas é só para vocês entenderem. Onde aumenta-se um pouco esse valor, multiplica por 1,4, 1,5, em função de diversos parâmetros probabilísticos aí, e aumenta-se o valor dessa tensão atuante. Então, porque aí para o caso de, olha, eu achei aqui que ia sentar uma pessoa, mas na verdade sentou duas, né? Então, será que isso suporta também? E também a tensão resistente, o que a gente faz é diminuir. Então, ao invés de eu achar que, olha, meu material tem essa resistência, né, tal. Então, o que a gente faz é minorar. Deixa eu trocar de cor. Que é basicamente reduzir. Tá bom? Ou seja, aí eu divido essa minha resistência por um determinado valor, 1,4, 1,5, depende aí do material, depende de N coisas. Então, para vocês entenderem que essa minha tensão resistente, a gente acaba tendo que considerar ela um pouquinho menor, e a minha tensão atuante a gente considera um pouco maior. Para quê? Para que todas essas nossas possibilidades de problemas, né? Porque pode acontecer que naquele edifício o meu material veio muito ruim, e aí a pessoa resolveu colocar uma biblioteca gigante lá em cima e aumentou muito mais a carga do que eu estava imaginando. Então, assim, tudo dentro de um limite, obviamente, tá? Só para vocês entenderem que é assim que a gente funciona, na realidade. Aqui, a gente vai ser mais diretão, tá? Então, a gente vai fazer essa comparação de tensão atuante com tensão resistente, mas imaginem que essa minha tensão atuante, né, essa força que está atuando, ela já está aumentada em função aí desses parâmetros, e a minha tensão resistente já é um valor um pouquinho menor do que eu encontraria na realidade, tá bom? Então, só para vocês saberem, né, que é assim que a gente tem que fazer de fato, tá bom? Alguma pergunta, gente? Algum comentário? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Então aí, a gente vem para o nosso probleminha, completando o que estava faltando nele, tá? Espera aí que eu mudei esse valor e ele não salvou aqui. Não, vamos deixar isso mesmo. Então, aquela minha barrinha com uma carga de 30 kN e 2 metros, e agora uma seção transversal, que eu estou mostrando aqui, que é uma seção quadrada de 10 por 10.
E a tensão de ruptura do material é 200 megapascal. A gente já vai falar de pascal. E tudo mais. Vamos fazer, né, o que seria o passo a passo, mas a gente já começou ali atrás. A gente vai começar, gente, agora, né, a gente vai vir lá do começo da matéria. Supondo que está só isso daqui para vocês. Achou a reação lá de apoio, calculou o diagrama e depois vai para as propriedades da seção. Nesse caso, a gente só precisa de área, né, então não vai precisar de momento de inércia nem nada, ainda. Então, o que a gente teria que fazer, a gente já fez, que era descobrir aí qual seria o nosso diagrama. Isso a gente já viu que dava esse diagrama constante. Constante de 30 kN, tá? Ou seja, todos os pontos aí da minha barra vai ter uma força normal de 30 kN. Se fosse diferente, bom, provavelmente, né, pessoal, se eu estiver aí querendo verificar se essa minha estrutura ela está segura ou não, né, se ela resiste ou não resiste, eu vou ter que olhar para os pontos onde eu tiver o meu maior esforço. Nesse caso aqui, a minha seção ela é uma só e a minha barra ela tem aí força normal constante. Então, estou verificando em qualquer lugar. Com isso, o que eu tenho que fazer? Tenho que calcular primeiro a minha tensão atuante. Então, sigma, que é a minha tensão normal, né? Tensão aí na direção normal. Força normal dividido pela área, que vai ser, então, 30 kN, dividido aí pela área, que é 10 vezes 10, 100. Então, a minha tensão atuante é de 0,3 kN por centímetro quadrado. Tá bom? Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é verificar se essa minha tensão atuante ela é menor do que a minha tensão de ruptura. Tá? A minha tensão de ruptura está aqui como dado do problema e está aqui como 200 megapascal. E aí, vamos lá. Deixa eu puxar aqui em cima. O que é Pascal? Não sei se vocês lembram. Pascal é Newton por metro quadrado, certo? Força sobre área, mas assim, a unidade é Newton, é a unidade de pressão, de tensão. Então, Newton por metro quadrado. Megapascal, então mega é 10 a sexta, né? Então, 10 a sexta Newton por metro quadrado. Tá, como eu quero comparar com o que está ali em cima, e só para a gente chegar nessa relação que vai ser útil para a gente várias vezes, vamos passar esse Newton por metro quadrado para Newton, quilonewton por centímetro quadrado, para a gente comparar as coisas. Então vamos por partes. 10 a sexta newtons vai dar 10 a terceira quilonewton por centímetro quadrado, certo? Beleza? Metro, perdão. Estou aqui já adiantando o bonde. Quilonewton por metro quadrado. E aqui, né, para a gente passar o metro para centímetro, né, metro para centímetro é vezes 100, então 10 a segunda. Como está o quadrado? 10 a quarta. Então vai ficar 10 a terceira quilonewton dividido aí por 10 a quarta centímetros quadrados. Feito isso, então vai ficar 10 a
menos 1 quilonewton por centímetro quadrado. Então, ó, 1 megapascal igual aí 10 a menos 1. Ou seja, para transformar de megapascal para quilonewton por centímetro quadrado, você divide por 10. Então aqui, pessoal, a nossa tensão de ruptura vai ser 20 quilonewton por centímetro quadrado. E aí, se a gente observar, né, como a minha tensão atuante, que é 0,3 por centímetro quadrado, e ela só não é menor, né, mas ela é muito menor até do que a minha tensão resistente, que dá 20 kN por centímetro quadrado. Então ele está ok. Não vai romper, né? Não vai ter problema. Então eu preciso aplicar aí muito mais carga para chegar nessa nossa ruptura. Só que aí vem uma outra questão, né? Tudo que a gente faz aqui, a gente conseguiria projetar uma estrutura qualquer que resistisse a quase todo tipo de solicitação extrema, né? Afinal de contas, hoje em dia a gente manda coisas para o espaço, né, até. Então a gente tem essa capacidade. O problema é o seguinte, é sempre uma relação entre segurança e economia, né? Então, neste caso, ele está seguro, está bem seguro, né? Se for imaginar que é aquela carga máxima que aquele nosso elemento vai utilizar. Então, talvez eu não precise, né? Supondo que eu vou ter que aplicar aqueles 30 kilonewtons, eu não preciso de ter uma área daquele tamanho para aquele problema. Então, o que a gente fez agora, né, foi um problema de verificação. Verificamos. Só que deu para ver que está muito distante. Então, a gente vai fazer um redimensionamento. Vamos descobrir qual seria uma área aí ideal para que ele não fique aí desperdiçando material, né? Afinal de contas, as coisas custam e é sempre essa relação entre segurança e a nossa economia. A gente tem que achar uma coisa aí ideal, né? Otimizada. Então, vamos refazer aí esse problema, mas pensando no nosso dimensionamento. Então, o que a gente quer nesses problemas de dimensionamento? Descobrir a dimensão ótima para o nosso problema. No nosso caso, né, supondo aí, igual eu falei para vocês, que essa tensão do material já diminui um pouquinho, né, do que realmente vai ser o material, e a força, né, aqueles 30 kilonewtons que eu estou aplicando, eu já aumentei um pouquinho, né, porque vai ser um pouquinho menos do que aqueles 30. Então, o que a gente quer? A gente quer que essa tensão atuante seja exatamente igual a essa minha tensão limite. Por quê? Porque se essa minha tensão atuante for maior que a tensão limite, rompeu. E se ela for menor, significa que tem material ali que não está sendo bem utilizado, tá? Então, que está ali sobrando para a função que ele tem que aplicar. Então, nesses problemas de dimensionamento, a gente vai trabalhar da seguinte forma. A gente vai colocar a tensão atuante igual a nossa tensão resistente. Só que aí, né, como eu tenho que encontrar alguma coisa, né, dessa nossa igualdade, a gente vai olhar para o parâmetro que é relativo às dimensões da nossa barra. Ou seja, tensão atuante, força normal dividida pela área, e a minha tensão resistente é ali o valorzinho que a gente vai substituir. Bom, eu vou estar aplicando de qualquer forma a minha força de 30 kN dividido pela área, que eu não sei, né, porque é ela que eu estou querendo descobrir, vai ser igual a minha tensão resistente, que igual a 20
kN por centímetro quadrado. E aí a gente tem que tomar cuidado com as dimensões, tá bom? Então, kN, se a força está em kN, a minha tensão vai ter que estar em kN também. Então, fazendo isso, vai ficar aqui, ó, 30 sobre 20. Sobre 20, igual aí 1,5 centímetro quadrado. Ou seja, né, não precisa de quase nada. Uma areazinha de 1 centímetro quadrado. É uma barrinha. Então aqui, pessoal, hoje foi esse início, tá, de como a gente vai tratar esses problemas, né? Aqui a gente começou aí dessas coisas mais simples. A gente vai desenvolver mais alguns conceitos nas próximas aulas, porque eu acho que isso que é o foco aqui para vocês, né? Entender bem esses conceitos. O que eu quero que vocês vejam aqui, ó, se a gente fizer essa relação entre qual era a área que a gente tinha antes no problema, uma barra de 10 por 10. Então, 10 por 10 dá isso daqui, mais ou menos. Dá para fazer com a mão, mais ou menos. Essa resistência, 200 megapascal, é uma resistência característica de aço, né? Então, seria uma barra ali de 2 metros, de 10 por 10, então é um negócio denso, maciço, grande. Sendo que o que a gente precisaria para aquela carga era simplesmente uma barrinha de 1,5 centímetro. Então, de 100 aí para 1,5, teve uma economia de 98,5 centímetros quadrados de aço, vezes 2 metros, vezes 200, então vai dar 1.000... Acho que será que é isso mesmo? Vou falar besteira. Acho que 0,1 ou 0,2 metros cúbicos de aço. Que aí é grande coisa, né? Que é bastante coisa. Então, só para a gente entender um pouquinho dessa parte. Beleza? Então, por hoje, pessoal, é só isso, esses conceitos aqui iniciais. Na aula que vem a gente vai continuar essa parte das tensões. Vamos explorar bastante, vamos falar de deformação, tá? Que também é uma outra parte importante aí dos nossos probleminhas daqui para frente. E vamos falar também de lei de Hooke, que vocês já devem ter visto no colegial e viram também aí em ciências dos materiais. Mas aqui a gente vai aprofundar um pouquinho. Deixa eu só fazer a chamada aqui. Hoje é dia 9. Então vamos lá. Ana Carolina. Presente. Ana Laura. Presente. Ana Luísa. Ana Vitória. Presente. Antônio. Daniel. Presente. Fernanda. Fernando. Presente. Frederico. Presente. Gabriela. Presente. Gabriel dos Santos. Presente. Gabriel Reis. Presente. Giovana. Presente. Gustavo. Helena. Igor Henrique. Presente. Igor Marques. Presente. Isabela. Presente. Isa. Presente. João Vitor. Presente. Júlia. Lara. Presente. Larissa. Laura Alves. Presente. Laura Moreira. Presente. Laura Ribeiro.
Já vi aqui lá. Letícia, Presente. Luana, Presente. Lucas, Luiz Felipe, Marcos Vinícius, Presente. Maria Elvira, Presente. Maria Luísa, Presente. Maria Luísa presente, né? Maiara. Presente. Vocês nunca abrem a câmera. Quando eu abro a câmera, eu fico até... Não sei nem o que acontece. Maiara Cassanho. Já foi, Presente. né? Núbia. Presente. Pedro. Raíssa. Renan. Presente. Sofia. Presente. Júlia. Kathleen. Tá bom. Sofia. Suelen. Presente. Oi, Antônio, não te ouço, mas boto sua presença aqui. Thaís. Beleza. Tiago. Presente. Túlio. E Vinícius. Pedro, deixa eu ver, Pedro. Agora acho que você consegue me ouvir, né, Fábio? Antônio. Sim, consigo, Antônio. Então, peraí. Pedro e Helena, né? Tinha dado problema no meu microfone, perdão, Fábio. Não, de boas. Pedro, marquei Pedro, seu. E Helena, marquei também. Então, pessoal, obrigado. Boa semana a todos. Valeu, Fábio. Boa semana pra você. Até sexta. Valeu. Até. Até mais.